E aí, meu, beleza? Humberto Moreto falando diretamente aqui dos estúdios da Bunker Garage e hoje a gente tem uma presença especial aqui com a gente. Paulo Cruz e Pedro Cruz, cidadão sul-mato-grossense, militar da reserva do Esquadrão Pelicano, é diretor do Alto News CG e aí também toca o Caminhos 67, é isso? Caminhos 67. Caminhos 67, um programa muito legal que vocês também podem acompanhar. E o Pedro que tá seguindo os caminhos do pai, tocando o Alto News junto, é isso mesmo? É isso aí, tamo na área. Legal, prazer em recebê-los aqui, muito bom conversar com as pessoas de casa, né? Todo mundo, quando eu converso, fala, pô, Humberto, você sempre fala que os caras são seu amigo, sempre são daí, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? O nosso estado tem bastante coisa pra gente representar, e vocês são uma forma de representação das coisas boas que a gente tem aqui no nosso estado. Então, que bom que você tá aqui com a gente, Paulo, que bom, Pedro, que você tá aqui, e vamos falar um pouquinho aí de família, de carro, de vida militar, de resgate. Legal, e é legal. isso aí. Eu tô num bunker, né? Bunker tem tudo a ver com a vida militar, né? Exato. Se a gente pegar a essência da palavra, a gente tá aqui no lugar pronto pra combater também, né? Com certeza. É um privilégio estar aqui, pô, acompanho vocês aí no YouTube, nas mídias sociais. Falou, pô, quando que o pessoal vai me chamar, né? Tava na expectativa, né? Chegou o dia, só vejo gente boa vindo aqui, pô, então foi bem legal. É isso aí. E tá com um filhão aqui, aí é legal também. Isso aí. Paulo, cara, eu não queria trocar uma ideia, assim, conversar sobre coisas que você já fala todo dia, sabe? As pessoas, eu acho que tendem a seguir uma linha, assim, e acaba repetindo muito a história. A gente conversou de várias coisas aqui que, por exemplo, eu não sabia e eu acho que eu gostaria de resgatá-las. Mas primeiro, cara, eu queria que você, se possível, falar de onde veio essa ideia de gostar de carro. Por que carro? Por que essa paixão por motores? Por que isso, assim? De onde surgiu? Cara, assim, eu tenho a história do carro, né? Hoje a gente vê muito, é mais comum Hot Wheels, né? Sim. Aquelas miniaturinhas, tem naquela escala 1:64, que ele é 64 vezes menor do que um carro original. Na minha época era mais comum o Matchbox, né? E assim, as lembranças que eu tenho, né, que a minha família tem minha, eu tava sempre com um carrinho na mão. Qualquer lugar que eu fosse, eu carregava o carrinho. Eu saí com a família, tinha que ter uns carrinhos dentro da bolsa da mãe e tal, então eu gostava muito. Fui crescendo, eu tudo que era propaganda de carro que eu via nas revistas, meu avô ficava louco comigo. Eu cortava aquela propaganda Cortava a revista e colava no caderno. Né? O caderno infelizmente se perdeu. E eu colava assim, aprendendo a escrever, escrevia o nome dos carros. Passava um carro na rua, e assim, os carros tinham muita personalidade naquele tempo. Estou falando, acabei de fazer 58 anos, estou falando isso aí de 50 anos atrás, né? Pô, passava um carro na rua, isso é uma Brasília. Pô, tá vindo uma Kombi, tá vindo Opala, tá vindo um Corcel. Então a gente conhecia o carro pelo barulho. Hoje não dá mais, né? O carro hoje nem faz Nem barulho faz. A gente vai falar sobre isso também. Então assim, a paixão por carro para mim foi muito forte. Sempre fez parte da minha vida. Quando eu fui para a Força Aérea, ainda estava fazendo 18 anos, e vim logo depois para Campo Grande, e aí, equipe de resgate, couro comendo, né? A gente também vai entrar nesse assunto. E aí, cara, eu falei, do nada eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma faculdade, né? Fui lá na Federal, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um vestibular na Federal. Aí eu olhei lá a relação dos cursos, né? Pedagogia, letras, química, eu só podia fazer à noite. Aí vi lá comunicação social / jornalismo. Terceira turma de jornalismo de Mato Grosso do Sul. Segunda ou terceira turma. E eu falei, vou fazer esse troço. Eu sempre fui meio Forrest Gump, eu gostava de contar história, né? Vou lá fazer esse negócio. Só que militar e jornalista, não está falando de um tempo, sim, né? Se a gente vê ali a história, né, recente aí. Não contribui para isso, né? Não era uma coisa muito legal, né? Exatamente. E até hoje eu falo assim, eu fui meio que ameaçado. Hoje a gente fala em bullying, né? Uhum. Mas como eu era um cara meio bruto, rústico, sistemático, eu resolvi muito rápido essas questões. Sim. Né? Não deixava isso ir muito adiante. Os veteranos, esse cara é militar, o que é que ele tá fazendo aqui e tal? Aquela coisa de Universidade Federal. Sim. Hoje muito mais agravado, mas naquela época ainda tinha essa coisa, né? Dessa coisa dos professores e tal. Mas enfim, aí fui fazer jornalismo, né? E aí eu falava assim pro pessoal, cara, eu vou escrever sobre carro. Porque eu colecionava 4 rodas, né? Eu tinha uma pilha de 4 rodas gigante. Colecionava, né? Aí os caras falaram, mas isso não tem em Mato Grosso do Sul. Eu falei, mas porque não tem que eu quero. Então eu quero ser o jornalista que vai inaugurar o segmento automotivo, né? E aí mandei um projeto para o antigo jornal que tinha aqui em Mato Grosso do Sul, chamava Diário da Serra, que nem existe mais hoje. Fazia parte do Grupo Correio do Estado.
para escrever um caderno sobre automóvel. Mandei um projeto lá da minha cabeça, fiz lá e falei o que eu queria fazer e tal. E no dia da minha colação de grau, eu fui chamado. Os caras estavam fazendo uma revolução no jornal, todo colorido, bacana e tal. Eu falei, cara, a gente gostou do teu projeto. Você quer começar? Eu falei, quero, né? Pra já. Que ano era isso, Paulo? Isso foi em 94, 95. O mundo tava bem virado nessa época, principalmente o Brasil, né? E aí eu fui fazer o primeiro suplemento automotivo, sendo militar, na ativa, na equipe de resgate do Esquadrão Pelicano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E consegui aí escrever. Então essa foi o início da minha carreira no jornalismo automotivo, né? E aí depois de um tempo vem as crias, né? Que vão trilhando aí o mesmo caminho, né? Isso aí, muito legal o Pedro seguir os passos, né? As outras pessoas que eu entrevistei aqui, eu sempre chego nesse ponto, né? Como fazer com que a paixão que a gente tem seja transmitida para os nossos filhos de uma maneira leve, né? Porque onde eu trabalho hoje, que eu trabalho com agronegócio, a gente percebe muito dos pais desincentivando. A gente estava falando com o Dalmo agora, o Dalmo até inclusive falou, Dalmo pai, que fique registrado. Até inclusive falou, pô, meu pai, meu pai não gostava de carro, não queria que eu gostasse disso e tal, e ele conseguiu passar isso pro filho dele. E como foi isso pra você, Pedro? Pra mim foi algo muito natural, assim. Pra mim, eu tenho na minha cabeça que eu já nasci gostando de carro. Então, desde pequeno, com os desenhos, né? Eu sou de 2001, então tem 23 anos. 2001, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, até tava falando pra mim, eu assisti muito os primeiros ali, Relâmpago McQueen. Então isso aí já foi sempre me aflorando. E eu sempre tive, meu pai já gostava de carro, então a gente sempre tinha carrinho em casa, uma miniatura. Então isso aí foi evoluindo cada vez mais. E aí ele sempre pegava também carro de teste. E eu ficava doido na garagem, um monte de carro colorido. Lembro até de um Audi TT laranja que chegou lá, era assim, então foi evoluindo cada vez mais. E aí depois de grande eu fui fazer agronomia. Daí no meio da faculdade eu abri uma empresa de vendas de carro com um amigo meu. E aí acabou que a gente não foi muito para frente. E aí eu voltei a trabalhar com meu pai da forma de apresentar conteúdo de carro, lançamentos, tudo isso. E eu me encontrei, porque é algo que eu gosto muito, né? Falar sobre carro, falar sobre o que a gente gosta. E tá junto com o pai ainda é bem legal. Muito, né? Bom. Uma forma de multiplicar o Paulo aí, né? A gente tava falando agora há pouco, pô, uma forma de, né, continuar o seu trabalho e ainda poder fazer mais, né? Uhum. Muito legal. Então ele começou fazendo edição de vídeo. Edição na produtora e filmagem dele. De drone, né? E era o meu piloto de drone. Quebrou um monte de drone. Né, que era o piloto mais aguerrido que eu tinha. As imagens eram ótimas. Era ótimo. Mas se olhava pros cacarecos do drone depois, não bastava voar perto do caminhão. A gente eu não queria abrir a janela e passar dentro. Passar dentro. Fazer uma imagem diferente. Eu lembro de uma cena, a gente filmando no Pantanal, aí tinha uns Unimogs. Aí ele queria falar, não, eu vou de encontro assim, Unimog e tal, e vou passar pertinho. Cara, só quando ele tava passando assim, o Unimog pulou. Deu um cucuruto. Bate em cima. Tal. Já deitou. Um pouco que ele não passa em cima, aí não ia sobrar nada. Sim. O Rally dos Sertões também, ele acertou mais. Mas assim, fazia parte, né? Sim, pô, sim. A imagem boa, né? Quem trabalha com produção, pô, o cara, o piloto de drone que não se arrisca, faz aquele voo reto e nivelado como a gente faz igual todo mundo, né? Faz qualquer um. Aí qualquer um faz, entendeu? E o legal do drone é você chegar perto, é fazer umas imagens diferentes. E você faz isso ainda hoje? Eu faço, mas não tanto quanto eu fazia antes. Hoje a gente tem um cinegrafista que ele tá mais à frente ali, a gente acaba ficando mais na parte de apresentação. Mas até hoje ainda eu gosto. Hoje ele teve que pular pra frente da câmera. Com certeza. Que aí é como eu tenho que dividir, como eu tenho que multiplicar. Hoje, se a gente pensar no mercado automotivo, pô, a gente tem evento toda semana. Tem evento que já chegou a ter semana de ter 4 eventos de lançamento numa semana. Aí como é que você vai cobrir tudo isso? E não é só ir. O ir é o fácil. Aí você tem que voltar, você tem que reunir o material, pegar o que você gravou, né, aquele material bruto e transformar isso numa matéria para o pessoal ver no fim de semana no SBT, né, no nosso programa. Então isso aí que é o... Então assim, é muito corrido. Eu brinco assim, né, quando a gente vai viajar, pô, você tem que adiantar um monte de coisa. Quando você volta, já está atrasado de novo. Já então, deu. Assim, não é fácil. Não é fácil. Muito lançamento, muita marca nova de carro, né? O mercado automotivo é muito
muito intenso, né? Então a gente não para, velho. E essa China chegando aí, né? Sim. Tem lançamento atrás de lançamento. O tempo inteiro. Tem bastante gente pra produzir lá, né? Tem bastante gente pra pensar lá. Ô Paulo, e de onde veio a vontade de se tornar um militar? Isso já existia na sua família? Já era assim ou não? Eu sou neto de ex-combatente. Ah, entendi. Né? Meu avô, fui meio criado junto dele ali, então ele contava as histórias e tal. E eu morava no subúrbio carioca, né? Eu sou um paulistano, como você falou, mas morava no subúrbio carioca. O carioca, na minha época, né? Falando aí já dos seus mais de 40 anos atrás, a gente tinha ali no subúrbio aquela coisa do militar, muito forte. Eu morei na Ilha do Governador, depois fui por interior do Rio e voltei para Bento Ribeiro. Bento Ribeiro fica do lado de Marechal Hermes. Marechal Hermes é o berço da Força Aérea. A gente chamava lá que é onde a Força Aérea começou, no Campo dos Afonsos, então é um lugar muito emblemático. Da minha casa, né, era um sobrado, meu avô morava no primeiro andar, eu no segundo, e tinha um terraço, sabe aquela laje carioca? Sim. Com a piscina de tone, de plástico, onde o pessoal fazia churrasquinho final, é nesse naipe. E ali passavam os aviões da Força Aérea lançando paraquedistas do Exército. Eu pequeno ficava olhando aquele cara e falei, cara, que louco isso. Né? Uma vez, inclusive, caiu um paraquedista na minha rua, né? Ficou pendurado na antena do vizinho, assim, o negócio foi mal lançado, né? Um vento errado lá. E eu falei, cara, isso é muito louco. Isso aí, para mim, é muito forte. Meu pai, militar também, da reserva, né? Meu pai foi um outro problema, sofreu um acidente, foi reformado e tal. E aí, pô, eu respirava aquela vida militar, os primos, tudo militar. Aí quando chegou a minha hora, eu falei, cara, você... Já tinha um contexto. Já tinha dentro do... Legal, já foi aí, criado isso dentro. Aí fui passei numa escola da Força Aérea, fui estudar, né, em interior de São Paulo, em Guaratinguetá, um curso de 2 anos. E aí me formei. E na escola eu já tive o contato com esse lance aquela minha origem, né? Cara, paraquedista, tropa especial, quero ser militar, mas não quero ser um militar de tropa comum. Quero ser um militar de uma tropa especial. Aí o que eu tenho de opção? Né? Paraçar, Esquadrão Pelicano, tal. Então dentro da Força Aérea tinha alguns esquadrões que eu podia ir para lá e falei, aqui eu vou ter uma missão um pouco diferente. E aí pintou Campo Grande, Esquadrão Pelicano, e fui voluntário para vir para cá, né? Foi quando eu entrei para o lado operacional e para a parte divertida da minha vida que eu falo, né? Que era assim uma parte muito emocionante, inclusive, quando eu vim para cá, né? E aí, meu irmão, ato contínuo, cheguei no esquadrão, equipe de resgate, o couro comendo, né? Se você imaginar assim, um avião, e a gente está falando a virada dos anos 80 para os anos 90. Cheguei aqui em 87, tinha muito garimpo na Amazônia, né? Era um voo atrás do outro, caía muito avião, sumia muito avião. Alta Floresta, Jacareacanga, Boa Vista, Surucucu, já na fronteira da Venezuela, onde inclusive tive um acidente, caí com um helicóptero lá. Então, caía muito avião. Hoje a gente vê muito poucos acidentes, mas naquela época caía muito avião, por conta dos garimpos. Então, o avião ele não escolhe lugar para cair. Ele pode cair na Amazônia, ele pode bater no morro, ele pode cair no mar, pode na selva, qualquer lugar. Então, o militar da equipe de resgate do Esquadrão Pelicano, a gente fala que o homem de resgate é a ponta da lança. Você tem o arco, você tem a flecha, tudo, mas a ponta da lança é o homem de resgate, é o cara que vai chegar no alvo, vai bater lá no alvo. Então você tem que fazer esses cursos que são operacionais pra caramba. Então aquele curso, vai brincar até meio tropa de elite. A parada é daquele jeito, né? E até pior. São cursos longos. Tem uma curiosidade nisso, porque você se voluntaria para estar lá, né? Sim. Você não é convocado para estar lá, não precisa prestar uma prova diferente. Na verdade, você se voluntaria e depois você se qualifica para aquilo dentro do curso, é isso? Isso. E aquela história, se você não quer, pede pra sair. Todo dia o cara fala, meu irmão, hoje você vai desistir. Tem certeza que você quer estar aqui? Sair. Cara, vai pra casa, tomar Coca-Cola, vai comer lasanha, entendeu? E é muito duro isso. E por que é duro? Depois a gente entende lá na frente. Porque a missão ela não é fácil, né? Você chegar no resgate, você ter que pegar uma pessoa que morreu, que está lá uma semana despedaçada lá no meio de uns destroços, você tem que pegar uma vítima e carregar essa vítima durante não sei quantos quilômetros no meio da mata, carregar mesmo, literalmente, para chegar num ponto onde você vai ter uma situação de resgate. Então isso é tudo muito complicado. Então a gente precisa separar no nosso curso quem que é o cara
que vai para a missão e não vai me dar trabalho, né? Não adianta o cara é muito forte, mas tem a cabeça fraca. O cara tem resistência, mas não tem o emocional do cara, né? Você chega ali, tem uma criança ferida, sabe? Então, você tem que trabalhar com todos os fatores. E você tem ainda que ter um conhecimento médico. Nós não temos no Brasil a figura do paramédico, mas um homem de resgate é como se fosse um paramédico. Porque não adianta você fazer tudo isso e chega lá e não saber o que fazer. Pô, o cara tá com uma fratura. Sim. Você tem que... Já aconteceu comigo um acidente, uma única sobrevivente de um acidente com 5 pessoas a bordo, Dona Maria Aparecida da Silva, uma cozinheira de garimpo, 1,5 m de tamanho, foi a única sobrevivente. Achamos ela 30 horas depois que ela tinha caído. Ela teve uma fratura de fêmur, uma fratura total, e o fêmur estava quase assim, a perna dela estava quase 90 graus, e ela, os corpos em cima dela, e ela de noite escutando onça rondando, uma mulher do garimpo. Ela falou quando a gente chegou, se vocês não tivessem chegado aqui, eu ia virar comida de onça. Porque as onças já estavam bem próximas do local, né? 30 horas, os corpos já sangrando, aquela coisa toda. E aí você tem a fratura da Dona Maria Aparecida. Como é que você vai botar ela dentro de uma maca e sai ela para dentro do helicóptero? Então você tem que fazer um alinhamento daquela fratura grande, osso grande, fêmur, o osso já sangra, né? Pelo miolo do osso, vamos falar assim. Então você tem que tracionar, posicionar aquele osso. Então tudo dá muito trabalho. Então essa é uma outra parte que também, assim, me agradava muito. Falei, cara, eu tô cuidando das pessoas, né? Sim. Então foi uma luta, cara. Mas aí quando você chegava assim e levava a Dona Maria, nesse caso, eu peguei a Dona Maria, levei ela ela foi içada por um helicóptero, eu subi junto com ela, pousamos numa pista, entramos num avião pequeno, levei ela até o hospital de Santarém. Quando eu cheguei em Santarém, a cidade inteira parada para ver o resgate da Dona Maria. Eu entreguei ela na mão do médico no hospital. E aí, cara, aquela sensação de dever cumprido, né? Aí ela me chama assim baixinho e fala assim, meu filho, que Deus te abençoe muito. Se não fosse você, eu ia realmente virar comida de onça. E aí todo mundo tá assim na sala, nos médicos, tudo olhando assim, um chorando, outro, sabe? Então isso é muito bacana, né? Então o espírito da missão do Esquadrão Pelicano, que está aqui em Campo Grande, na nossa capital, né? É um patrimônio nosso. E Campo Grande não foi escolhido à toa. Se você pegar o mapa da América do Sul e botar o dedo mais ou menos no meio, você vai chegar numa região próxima a Campo Grande, né? E é por isso que a gente está aqui, por questões estratégicas. Você, no mesmo tempo de voo, você atinge o litoral, você atinge a Amazônia, você atinge o Sul, né? E o Esquadrão ele faz missão no Brasil inteiro, inclusive até no litoral. Então isso que é o bacana, prata da casa. Legal, bom demais, bom demais. Você tem alguns conhecidos que trabalham, que são ainda de algum setor da elite, alguma tropa de elite, alguma coisa assim. Tem um conhecido que é do COT, por exemplo, da Polícia Federal. Tem um conhecido que é instrutor de guerra na selva, que é o Coronel Reginaldo. Eu acho que ele tá assistindo a gente aqui. Selva, ele mesmo, muito excelente, ele fala. O Coronel Reginaldo também fala bastante isso e tem uma curiosidade. Você não ganha mais por estar lá, né? Isso é uma coisa que você realmente precisa gostar para fazer, né? Você ganha uma erisipela, você ganha uma malária, você ganha Exatamente. Cheiro de pé, você ganha bastante. Isso chega, né? Chega. Tem assim, os cursos, alguns cursos eles te dão o que a gente chama de compensação orgânica. Mas se eu fizer assim, eu já era tripulante, eu já ganhava por isso. Se eu fizer paraquedismo, não vou ganhar mais. Sim. Vai ter 20% mais 20%. Se eu fizer guerra na selva, não vou ganhar mais 20%. Né? Então tem todo é o limite. Né? E o militar, assim, eu falo isso com muito, muito respeito. Né? O militar, a vida militar, ela me ensinou muito. Né? Comprometimento, eu passo isso para eles. Honra. Né? Até brinquei com o Dalminho aqui, ele acho que nem viu a mensagem. Eu falei assim, estou a 3 minutos do HSO. O que é HSO? Horário sobre objetivo, né? Pontualidade. Pô, quando você chega atrasado num compromisso que eu marquei com você, o que você passa para mim se você chegar atrasado? Você não tá nem aí para mim, né? Então eu gosto de horário, eu exijo em casa o horário de todo mundo. Bastante, viu? Né? Isso aqui não foi militar, mas assim... Eu fui criado com militar. Foi criado. E são conceitos, assim, muito legais, sabe? Com certeza. E eu vejo assim, cara, assim, não querendo politizar, nem entrar em nenhum mérito, mas o que eu vejo assim, cara, a gente vê talvez uma destruição intencional desses valores, né? Então, quando você começa a minar
uma tropa especial, né? Esse dia veio à baila aí uma notícia que eles queriam acabar com as forças especiais, né? Aquilo, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, mas como assim acabar com... Eu já operei, tô falando com o Corte, operei junto com o Corte também, né? Então, você falar acabar com uma força especial, você imagina um paralelo assim, ó, você tá no meio da pandemia de Covid, cara, aí você tem um time ali dos melhores médicos. Não, é o seguinte, vamos dispensar esses médicos, vamos ficar só com os médicos comuns, né, que eles dão conta aí do recado. Não é assim. O Brasil é um país de dimensões continentais. Você tem a nossa Amazônia azul, o nosso oceano, e você tem a gente está aqui junto dessa Amazônia setentrional, né, que pega lá em cima, Pantanal. Isso tem muito... A gente tem que ter uma preocupação. Estou preocupado com a Bolívia? Claro que não. Mas a Bolívia é um país tão frágil que alguém pela Bolívia pode chegar até o Brasil, né? A gente teve problema na Colômbia, participei das missões lá na Boca do Cachorro, lá no Rio Traíra, né? Quando invadiram o Brasil e mataram brasileiros, pessoal das Farc, tudo, e foi um carnaval aquilo lá. Né? Foi missões assim, que acontece em Vegas, fica em Vegas, e o que aconteceu lá, ficou lá. Mas, cara, foi inclusive com as forças especiais, né, trabalhando junto com a gente transportando o pessoal. Então, assim, o militar ele tem a sua função. Né? Se a gente pegar constitucionalmente, para que serve um militar? Né? E um país sem exército, meu amigo, eu não quero saber o que vai virar. Com certeza. Então eu preciso defender isso, tá? Preciso fazer esse contraponto. Com certeza. Isso é extremamente importante. A gente fala bastante sobre isso, fala bastante sobre defender o que é nosso aqui e, como você disse, não, sem querer levantar nenhuma bandeira, mas o que a gente tem aqui, eu acho que poucos lugares têm ainda, né? Então, quem poderia nos defender, digamos assim, se eu não tenho uma força de elite, se eu não tenho alguém treinado o suficiente para fazer aquilo, como que eu posso fazer? Então, é isso. Mas voltando aos assuntos dos carros. E aí você estava lá no Esquadrão Pelicano, e aí você falou que teve uma transição, onde você teve a possibilidade de ter uma conexão com os carros dentro da própria corporação, é isso? O que acontece? Eu estava lá na equipe de resgate, aí precisava de alguém para dirigir um caminhão. Pô, quem que era o voluntário? Eu. Tô pronto. Né? Não tinha carteira T, C, não tinha, mas dirigia. Qualquer máquina que me colocasse na mão, eu desenrolava. Pô, precisa de um... Pô, vamos navegar aqui no Rio, motor de popa. Ok, fiz curso de mecânica também. Então aquilo para mim era muito natural. E aí, mesmo dentro da Força Aérea, eu falei, puxa, comecei a trabalhar no jornal, né? Trabalhava no jornal, e quando eu comecei a trabalhar no jornal, aí eu virei uma chave na minha vida. Por quê? A vida, para mim, ela é feita de fases, né? Esses guri nascendo, pequeno, né? Uma história aqui que eu contei aqui para você nos bastidores, dia 11 de setembro de 2001. Ataque às Torres Gêmeas. Eu estava na equipe de resgate. A esposa, ele nasceu 10 dias depois, nasceu dia 21. A esposa grávida, primeiro filho. E eu tô lá, ela tinha que fazer um exame, aquele exame já para nascer o filho, né? Aí tô lá, velho, entrei no laboratório assim, entrei todo mundo olhando pra televisão, vejo um avião, pau, segundo avião entrando na torre. Você não tinha internet, não conseguia falar com as pessoas, né? Não sabia o que estava acontecendo. Aí eu olhei para aquilo assim, olhei pra mulher, eu falei, meu Deus do céu, mulher grávida, guerra e não sei o que. Eu fiquei, passa um monte de coisa nessa cabeça. Aí toca meu telefone. Um tijorola da vida, né? Meu chefe na equipe de resgate, Tenente Potiguara. Paulão, tá ciente aí do que tá acontecendo? Falei, tô tentando entender aqui. Eu falei assim, só penso assim, só preciso saber se você tá pronto. Falei, positivo. Olhei pra mulher assim, puta, meu filho vai nascer, e o que tá acontecendo no mundo, né? Estados Unidos sendo atacado em Nova York, meu irmão. O que era aquilo? Era guerra? Era o que estava acontecendo? Aí eu falei, caraca, vai nascer o meu filho e eu não sei o que vai acontecer. Não sei nem que mundo que ele vai nascer. Sim. Né? Aí fiquei de prontidão, né? Quebraram o meu galho, eu fiquei em casa, todo mundo aquartelado, lá engraxando as suas armas, né? Não sabia o que ia acontecer. E eu em casa, falei, não, fica com a tua mulher aí, se precisar a gente te chama. E aí, pô, a gente viu que não era nada, era um ataque terrorista, mas não se tratava do que a gente, no primeiro momento, como esquadrão operacional, e o esquadrão de resgate é o seguinte, ele trabalha
ele nasceu para resgatar piloto abatido durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a máquina, um novo avião você consegue construir, mas para formar um piloto você demora anos. Então qual era o lance? O avião caiu, os combates lá na Europa, o esquadrão ia lá, o SAR, Search and Rescue, que é uma sigla internacional, e a gente faz parte de um tratado internacional, a gente pegava o piloto e botava ele no combate de novo. Então o homem de resgate, ele é o primeiro aí. Porque se acontecer qualquer missão, qualquer coisa, você já está lá. Se der qualquer problema, você está lá para resgatar o combatente no território inimigo, né? Por isso que a gente tem que ser muito operacional, não é? Você tem que entrar no território inimigo, trocar tiro, pegar o cara e levar embora. Então essa é a parada. Então a gente, eu falei, se for, velho, eu já tô indo, né? Eu não vou nem ver a cara desse moleque aí, né, cara? Então, e aí quando veio o lance do jornalismo, na base ela tinha área de comunicação, né? Eu falei, cara, tô pronto também sou jornalista, tô pronto para trabalhar na área de comunicação da Força Aérea. Então, eu falei, encruzilhada. Fico na área operacional, que aquilo para mim era muito forte, ou vou para a área administrativa. E para o operacional só existem 2 seres no mundo, o burocrata e o operacional. E o burocrata cara, tu vai virar burocrata, né? Mas aí acabou que eu virei burocrata, né, por conta da situação. E aí entrei no mundo do jornalismo, trabalhando como jornalista também na Força Aérea. Então as coisas foram se juntando, né? E por isso que deu certo, né? Legal. Aí eu continuei com jornalismo. E aí veio essa coisa do automóvel também. Então foi uma junção de oportunidade, porque não tinha. E eu acabei tendo a ideia de fazer na época, né? Então acabou que deu tudo certo. Que legal. Foi bem bacana. Que legal. Bom demais. E lá na Força Aérea, quando você estava lá, já tinha bastante aqueles encontros da base? Provavelmente você já fazia aquilo ou não? Então, aí eu tinha um comandante lá dos anos 90, né? Aí eu falei pra ele assim, eu já gostava de carro antigo, né? Já andava aqui com o pessoal do carro antigo e tal, com o Dalminho, o Dalminho era bem minho, né? E o Dalmo também. Aí eu falei, cara, vamos fazer o quê? Vamos fazer tivemos uma ideia. Vamos chamar o pessoal para fazer um encontro de carro antigo dentro da base. E aí deu super certo. Né? Você misturar carro antigo com um avião. Avião, pronto. Cara, e chegou um ano que não sei se quem participou disso, os carros, não sei se você já viu, quando o avião ele vem taxiando, tem um carro na frente, geralmente é uma Kombi, com uma placa Siga-me, que faz o taxiamento da aeronave. Chegou um ano, cara, que quem fazia o taxiamento da aeronave eram os carros antigos, dentro da base. Que legal. Então, assim, ia um soldado lá dirigindo, o cara que sabia. Mas foi um negócio, assim, totalmente diferente. Então, foi muito legal. E aí, a gente fez encontro de carro antigo durante, sei lá, mais de 10 anos. Sim. E esse ano, né, já tem uma conversa com o comandante da base, Brigadeiro Newton, muito amigo meu, que também já quer voltar com o encontro desse ano. Né? Deve ser no dia 23 de agosto, próximo ali do aniversário da cidade. Então a gente deve ter uma festa muito bacana na base, com provavelmente um encontro de carro antigo. Aí eu vou reunir toda a nossa turma de carro antigo, né, para ir para lá. E esses guri, quando iam para lá, pequenininho, como é que as coisas se compõem, né? A gente fazia um encontro e eles não saíam dos carros. Esse aqui pulava de um carro pro outro. Sim. Eu falei, moleque, sai daí, cara, não pode entrar dentro desse carro. Aí tava lá no volante do Impala, entendeu? Porque, aí e tudo isso vai despertando interesse, legal, né? Legal. Boa história. Demais. Nossa, eu lembro certinho, a gente lá, que um monte de carro, eu tava até comentando, né, eram mais uns 100 carros, 200 carros que ficavam lá, e a gente ficava doido, juntava os amigos ali, ia ficar vendo, não, qual carro que é o seu? Aí cada um tinha o seu carro. Falei, não, esse aí a gente ia lá e ficava escolhendo o carro nosso. Isso acontecia também da possibilidade do público ver os aviões também, né? O meu filho mesmo, muitas vezes a gente ia pra lá. Meu filho tem uma curiosidade, né? Ele também é nascido em 2001, no dia 29 de outubro, um pouquinho depois de você. E ele gostava muito de ir pra lá. A gente levava ele sempre pra ver e tal. E eu separado da mãe do filho dele, né? Então, meu barganha com ele, vamos lá na base, lá, portões abertos hoje, vamos lá levar você pra conhecer os aviões. Aí a mãe do meu filho conheceu um militar que era piloto de helicóptero e acabou a minha graça lá, cara. E aí o cara levava meu filho pra andar de helicóptero. Eu falei, não vou levar mais seguro nesse negócio, não. Sacanagem. Eu perdi. O Portões Abertos, ele faz parte de um projeto da Força Aérea, que é exatamente isso.
né? Porque eu quero despertar no jovem que vai lá o desejo dele ser um piloto. Ele vai ver o pessoal soltando de paraquedas, fazendo um rapel, falou, pô, será que eu posso também ser dessa equipe aí que está fazendo isso? Então tem todo um projeto, né? E assim, realmente mostrar para a sociedade, se a gente pensar só aqui na base, cara, olha só, nós temos o Esquadrão Pelicano de Busca e Salvamento, nós temos o Paraçar, que foi o Esquadrão de Operações Especiais. Por exemplo, se tiver uma situação de sequestro, de bomba, de qualquer coisa, quem vai na parada é o Paraçar é o SEALs brasileiro. Exatamente. Você tem também o Esquadrão Flecha, que é o Esquadrão de Vigilância. Ele tem 24 horas por dia, você tem pilotos de sobreaviso para interceptar qualquer aeronave que invada o nosso espaço aéreo sem controle. E eu vou te falar, não tem um dia sequer do ano que esses caras não decolem para interceptar alguém. Às vezes é um piloto bizonho que esqueceu, decolou de uma fazenda para outra, esqueceu de fazer o plano de voo. Vai ser interceptado, né? Não acontece nada. Vem um tucaninho ali do lado, né? Imagina, amigo meu já foi interceptado. O cara voando, não fez o plano de voo. Vou de uma fazenda para outra. Tava tendo uma operação, ele foi pego pelo radar. Decolou, nosso avião tem uma superioridade aérea muito maior do que qualquer desses aviões pequenos. Cara, ele tava voando, daqui a pouco um super tucano armado com metralhadora, com um monte de coisa do lado dele. Aeronave, você está sendo interceptado pelo Força Aérea Flecha 03. Por favor, obedeça meus comandos. Ele falou, não, moço, eu tô aqui, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Você que tem que me dar aqui, você não fez plano de voo. Aí pegaram a matrícula da aeronave, ele pô na fonema. Eu falo, Paulo, ele falou assim, eu fiquei apavorado. Com certeza, com certeza. Imagina, se o avião olha assim pro lado, um avião de guerra, velho. Sim. Do seu lado, né? Tô fazendo o quê aqui? Se não respeitar, né? E no começo, os caras não podiam, a gente não podia bater. Podia dar o tiro de destruição. Os caras iam embora. Cara, aquilo deixava a gente louco. Aí lá, sei lá, 2009, eu acho que foi. Promulgaram a lei do tiro de destruição. O pessoal chamou a lei do abate, né? Quem abate é frango, né? Sim. É a lei do tiro de destruição. Meu irmão, primeiro que a gente derrubou, acabou a farra. Aí os caras falaram assim, não, agora eles derrubam. Antigamente, não, pode ir que eles não derrubam. Agora derrubam. Isso é cultura, né? Faz um, faz duas, faz três, pronto. Sim, você podia acompanhar. Aí os caras começaram a usar artifícios, levavam criança. Botava criança assim na janela do avião. Você não dá o tiro de destruição, né? Aí começavam, bandido é bandido, e bandido não brinca de ser bandido, né? Não. Então foi uma... Mas hoje tá bem controlado. Hoje o pessoal tá bem controlado. Legal. E tem uma história legal que como você começou a gostar de carros, do automobilismo, assim, com o Matchbox, tem uma história legal, que você tem uma pequena coleção de veículos. Então, esse é legal, porque assim, eu gosto a gente brinca lá, se você gosta de carrinho, de carrão, de moto ou de caminhão, era o slogan que a gente tinha, né? Seu lugar aqui no Auto News. E eu consegui até resgatar alguns carrinhos da minha infância. Que legal. Achei na internet, tinha lembrança, né? E consegui resgatar aqueles carrinhos. E hoje eu tenho realmente uma coleção bacana. Fiz um evento aqui, fiz o Salão do Mini Automóvel em 2016 e 2017. Pô, foi um evento assim gigantesco. Eu fiquei um mês dentro de um shopping lá no Bosque do Desespero. Foi um evento realmente muito bacana, né? E eu misturei carro antigo com miniatura, tinha mais de 5 mil miniaturas, né? E 5 mil miniaturas que contavam uma história. Sim, não são... Na Alemanha, comprei lá uma réplica do Benz Patent Motorwagen, o primeiro veículo motorizado do mundo, né? A combustão. Então, você tinha vapor elétrico e depois veio a combustão, né? Então eu tinha esse carrinho na exposição. Então esse carrinho ficava no meio da exposição, um totem lá do Carl Benz. Tá lá em casa até hoje. E era o cara que criou o primeiro carro do mundo. Que legal. Então, a partir daquele carrinho, daquela réplica, era uma réplica perfeita, né? Custou uma grana. E a gente contava uma história do carro americano, do carro europeu, né? Dos clássicos nacionais. Então, a gente montou não era um encontro de carrinho, era uma exposição que contava parte da história do automóvel. Isso é bacana. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. A gente ainda tem plano de voltar, né? De resgatar isso. Hoje, quantos carrinhos você tem? A gente tava até tentando fazer essas contas. Sei lá, cara, acho que uns 2.000, talvez. Legal. Não sou de longe, tem cara que tem 5.000, coisa que tem quase 10.000 carrinhos, né? Isso a gente, mas assim, ó, você ter 2.000 carrinhos, um para 64, Hot Wheels Matchbox é uma coisa. Eu tenho muito carro grande, né? Tem carro grande lá que vale, sei lá,
5, 6, 7 mil reais uma miniatura. Essa mesmo do Benz Pato e Motorwagen, eu comprei na época, na Alemanha, eu paguei 800 euros na época, porque ela tinha um sentido para mim, né? Sim. Pô, eu fui lá no berço onde o cara criou o carro, né, num salão de Frankfurt e comprei a miniatura, então ela é diferente, né? E a miniatura, assim, ela, para quem coleciona sabe disso, né? Ela tem um significado. Eu gosto de carrinhos, cada um gosta de um tipo, eu gosto de carros de cinema. Então eu tenho umas miniaturas do Caça-Fantasma, dos Velozes e Furiosos, do Batman, De Volta Agora para o do Futuro. Relâmpago McQueen também, né? Agora ano que vem, em 2026, faz 20 anos do filme Carros, que ele estava falando, né? Então eu estou trazendo uma coleção, já consegui a coleção do filme Carros 1, né? Já praticamente fez falta só um carrinho chegar. Então é bacana também. Legal. E aí ano que vem eu quero fazer um barulho em cima disso, porque, pô, 20 anos, para quem tem 30 anos, igual ele, eu tenho 23, né? Você tem a lembrança do filme Carros. O filme Carros foi... Aí você começa a estudar, a história é muito legal. Paul Newman, né, que faz tem aquele... Um filme onde ele faz um Mustang, ele corre pelas ruas dos Estados Unidos, de uma cidade, esqueci o nome do filme. Mas é muito legal. E Paul Newman, ele tem uma história com automóvel. E ele era o cara que dublava o Doc Hudson do filme. Legal. E você começa a fazer assim, cara, começa a estudar um pouquinho o filme, e foi o último trabalho dele, antes dele morrer. Então, cara, tem todo um significado, Sim, entendeu? Então isso é legal pra caramba. Muito legal. Né? Até pra quem já é um pouco mais velho, teve filhos nessa época, né? Eu mesmo não assisti na época, posso ter esquecido, mas hoje eu assisto com meus filhos, né? Então Pois é. tem todo um resgate disso, né? E hoje tá bem aquecido isso aqui em Campo Grande, né? A gente vê bastante gente que coleciona, comercializando aqui Sim, a gente localmente. tem aí alguns encontros que o pessoal faz assim com foco em venda, né? Com troca, venda, eu participo. Agora, dia 17, tem um. Então é bem bacana também. Mas assim, eu gosto da exposição. Sim. De, pô, uma pessoa que tá passando ali, pô, e ela vê um carro diferente, entendeu? Então mas tem vários eventos, realmente tem crescido bastante. Legal. Não é um negócio pra você, na verdade, né? Isso é totalmente... Tem gente que vive disso, tá? Isso. Tem gente que vive disso e tal, né? Meu negócio, assim, hoje é outro, né? Isso é um hobby, né? A gente tá falando muito hoje dos carros eletrificados, nessa coisa da China. A gente esteve visitando a China agora há pouco tempo. Então, assim, a gente precisa acompanhar, eu e ele, pô, a gente aqui, o Auto News, ele não é só mais um canal de comunicação. Eu falo, é uma empresa de comunicação automotiva. Então, a gente tem que comunicar o que está acontecendo. As pessoas que nos seguem, elas querem saber o que está acontecendo. Sim. A pessoa vê no nosso canal do YouTube, pô, como é que foi o Salão da China, o Salão de Xangai? Eu já procuro por lá, né? Hoje o maior salão do mundo, Sim. né? Sobrepujou aí as mostras Yankees, as mostras americanas, as mostras europeias, Sim. né? E os olhos realmente estão para a China. Então a gente precisa estar muito, muito antenado. Mas o que eu falei, ó, a gente vai pela miniatura, vai pela moto, vai pelo caminhão, pela caminhonete, que faz parte da nossa cultura aqui. Sim. E hoje muito os esportivos, os mexidos, né? E Os antigos. Do elétrico. Roda e motor, né? Basicamente. Sim. Bicicleta. Então a gente tem assim um leque muito grande, né? E faz tempo que começou a surgir para você lá dentro do Auto News o elétrico? O elétrico é uma história muito, muito louca, né? Se a gente pegar a origem do carro elétrico, eu dei uma palestra sobre isso, um grupo de engenheiros, estudantes de engenharia, pessoal que mexe com painel solar, foi muito interessante. E ele, falei, pô, vou estudar o carro elétrico. O carro elétrico ele surgiu antes do carro a combustão, né? E aí ele veio ali numa crescente no século, lá pelos anos 1860, 70. O que existia eram os carros elétricos, os carros a vapor e depois os carros a combustão. Os carros elétricos, você imagina, hoje a gente já fala de bateria, de autonomia, de tempo de recarga, você imagina naquela época, né? Mas eram carros que eles tinham um apelo muito grande, principalmente nas cidades, porque eram carros que não faziam barulho, era um carro, você imagina, onde é que você base? Não tinha posto de combustível, né? Geralmente os carros eram movidos a benzeno ou benzina, e eram de produção que os caras compravam em farmácia, né? Então era uma coisa muito complicada. Então o carro elétrico ele tinha o seu espaço, só que eles eram muito caros.
né? Então, se a gente pegar esse início, os carros elétricos eles começou a surgir o carro a combustão, falei do Benz Patent Motorwagen, 1886, já tinha carro elétrico. Disputavam espaço nas cidades. Aí tem um gênio, que eu visitei a casa dele lá em Dearborn, no estado de Michigan, um tal de Henry Ford. Aí esse cara ali no começo dos anos 1900, esse cara começou, um gênio, e ele falou assim, cara, vou começar a pensar num automóvel a combustão que seja viável. Nasceu um modelo, começou a fazer os modelos, e o modelo T, o famoso, o pessoal chama o Fordinho, né, o Ford Bigode. Esse modelo, ele massificou, ele custava menos da metade do que um carro elétrico e era viável, né, as pessoas podiam comprar. Tinha um problema, partida manivela. E as mulheres usavam carro. Você imagina uma mulher dando partida, e aquele troço era igual, quem sabe, da partida em XL 250, as primeiras. O cara dava, jogava a perna para cima. Sim. E aí e o carro começou a fazer sucesso, aí teve um outro cara ali que em 1920 e pouco inventou um motor de arranque. Acabou o problema da partida. E aí o carro a combustão cresceu. E aí os carros elétricos cada vez mais caros, mais difíceis, bateria ainda difícil. E aí eles foram meio que deixados de lado. Sobreviveram em empresas, ambientes fechados, né? Continuam. Até o carro elétrico nunca deixou de existir. Mas os carros a combustão cresceram, né? Aí o pessoal até brinca, na primeira morte do carro elétrico. Lá em 1996, a GM lança o EV1, o carro elétrico, 250 km de autonomia. Foi um sucesso estrondoso no mercado americano. Só que você tinha a indústria do petróleo, as próprias montadoras que não queriam que ele fosse para frente. Sim. Morreu de novo o carro elétrico, mas não porque era ruim. Foi uma questão econômica. E aí o carro elétrico foi a segunda morte do carro elétrico. E aí agora a gente vê um carro elétrico numa outra geração. A terceira onda do carro elétrico. E eu vou te falar... Agora não acaba mais, né? Agora não tem como. Não tem como. A gente usa carro elétrico, a gente comprou carro elétrico para poder experimentar, então não tem como. Tá? O carro elétrico ele vai dominar as nossas ruas num espaço muito curto de tempo. Né? Não tem como fugir disso. Sim. Tá? E a qualidade, a gente estava falando deles agora há pouco, a qualidade que eles vêm entregando perante o restante das montadoras é muito superior, parece, né? E a sua eficiência energética também. Porque o carro é espetacular. Se andar no dia a dia com carro elétrico é muito bom. Claro, a gente sempre gosta de barulho, de V8, de carro a combustão. Não fala é uma coisa ou outra. Sim. É uma coisa e outra. Um elétrico pro dia a dia e um Mustangão clássico ali. Igual tem uma Caravan ali linda pra andar fim de semana. É tudo de bom, entendeu? Nosso primeiro entrevistado aqui foi o Anderson Dick, né? E aí, no fim da nossa conversa, eu pergunto pra ele sobre a eletrificação, né? Eu tenho bastante conhecidos aqui de Campo Grande que tem oficinas e um medo que a oficina tinha era, cara, como que eu vou fazer para atender o carro elétrico, né? E aí a gente percebe que, tirando o que é motor, que se faz muito pouco numa oficina, quantas vezes você faz o motor de um carro e quantas vezes você troca o amortecedor, troca uma bucha, troca uma roda, troca um rolamento, troca outras coisas, né? Tirando isso, o carro elétrico continua sendo um carro assim como os outros, né? Tem a mesma funcionalidade. E o Anderson falou, ó, Humberto, a gente tá percebendo hoje a modificação chegando para o carro elétrico já. Então você já vê carros elétricos que já tem um preparo, você já vê aquela turma de Bangkok fazendo aquelas motinhas com um preparo, moto elétrica com um preparo estrondoso que tem uma eficiência muito superior, mas que talvez essa ideia da personalização do carro elétrico, talvez ela demore um pouco por conta da paixão que a turma ainda tem pela combustão, né? Se você for pensar, a gente tem também, todo mundo fala da IA. Sim. Né? A IA vai substituir, vai acabar com vários programas, tá? Com várias profissões, né? O carro elétrico, assim, vamos pensar, a gente tem aqui vários carros antigos aqui no bunker, né? Uhum. Imagina você colocar num Chevetinho que tá ali, um motor elétrico, que rende ali seus 300 cavalos, né? Que dá uma eficiência pro carro, eu gosto de andar de Chevette. Mas eu não quero ter o perrengue de ficar... Eu gosto de uma Opala, mas eu, cara, quero ficar com Opala na oficina, eu quero ter um carro legal para andar. Então você já tem hoje kits prontos, né? De conversão. Instala em carros antigos e, funciona muito bem. Lá na China eu vi isso. Tinha um pavilhão lá com, tudo bem que eram réplicas, né? Eram carros diferentes, mas tinha um Corvette, tinha uma Kombi, né? Deles lá que tinham elétricos. Então na Califórnia você tem muito isso, tem Fusca, Kombi, tem muito essa coisa do cult, né? Os modelos Volkswagen que estão rodando com motor elétrico. Então a gente vai criar também
né, um outro nicho de trabalho. Não é que a gente vai ter que se adaptar. Sim. É igual a IA. Né? Pô, a IA vai tirar o nosso emprego aqui, de repente vai ter 3 personagens virtuais aqui batendo esse papo? Não. A gente vai ter que se adaptar. De repente ela vai nos ajudar. Né? Ela vai estar filmando pra gente, com tudo robotizado aqui, fazendo as imagens. Pô, pode ser, né? Mas a gente tem que se adaptar. Sim. Então, dizem que a IA vai acabar aí com, sei lá, 70 milhões de empregos, mas vai gerar 180 milhões de novos empregos. Mais qualificados. Sim. Então é um mundo, a gente vai ter que se adaptar. Isso é o que faz a gente evoluir, na verdade, né? Essa é a evolução, faz parte. E aí, Pedro, e você tem tocado essa carreira, assim como a do seu pai, junto com o Auto News, e como tem sido isso aí pra você? Para mim tem sido muito bom. Assim, tem muita gente que fala, trabalhar com o pai, como que é, né? Essa mistura, o pai com o patrão. Mas eu não enxergo assim, enxergo a gente como parceiro, como sócios, né? A gente cresce junto. E vendo a paixão que ele teve pelo Auto News, pelos carros, por isso aqui que a gente está fazendo, de conversar com as pessoas, tudo isso só me motiva mais a fazer o que a gente faz. Então, para mim é muito bom. E fora dizer que a gente conhece muitos lugares que talvez a gente nem saberia a existência deles, e dificilmente conheceria. Recentemente eu fiz uma viagem para Argentina com a RAM do Brasil, a gente foi para Salta, Jujuy, El Cafayate, ali uns lugares. Cordilheira dos Andes, né? Eu falei, cara, isso aqui, quando que eu ia passar? Legal. A gente ficou numa pousada ali, chama Grace El Cafayate, se não me engano, no pé da Cordilheira dos Andes. Falei, cara, quando que eu viria pra cá sem ser numa expedição dessa? Nem sabia da existência desse lugar. Então, assim, a gente acaba vivendo muita coisa legal e sempre com um carro envolvido no meio. E que pra gente é perfeito, né? Então... E hoje vocês estão, assim, seu carro do dia a dia é um carro elétrico. E você tem outros carros? Quais são? Pode falar? Não? Podemos falar. Nós temos assim, é engraçado essa pergunta. As pessoas, quando falam isso pra gente, elas criam uma expectativa. Aham. Vai vir um Porsche, vai vir um Ah, a gente pega muito carro, né? A gente carro dificilmente fica... também tem uma memória afetiva também, né? Às vezes você tem um carro por um motivo específico de querer ter aquele carro, né? Tem um desses que eu falo pra vender. A memória afetiva dele é o Porsche, é o Mustang, o afetivo dele... Nem deu tempo de criar essa afetividade toda, mas é o que ele quer, né? Que é o que é legal. Mas assim, a gente, como o Pedro falou, a gente tem a facilidade de testar carros. Uhum. Então a gente recebe muito carro de teste de montadora. E eu comprava carro um tempo atrás, aí ficava com o carro 1 ano. Aí eu olhava lá no odômetro, lá tinha 2.000 km rodados. Eu não rodava com o carro. Eu me obrigava às vezes a sair, mas não rodava com o carro. Uhum. Então isso acabava, eu pagava seguro, pagava documento e não usufruía do carro. Porque tinha sempre carro de montadora. Né? Tem umas 2 semanas a gente estava com o Mustang GT. O novo Mustang GT Performance. E depois já pegamos o Mustang GT elétrico e a gente sempre tá com uns carros bem legais assim, na garagem. Aí eu em 2009, em 2001, eu fui no lançamento do PT Cruiser nos Estados Unidos. 2008, 7, 8? Não, 2009 foi quando a gente comprou. Ah, sim. Aí eu achei o carro, falei, cara, que carro louco. É um carro antigo, mas tem uma carroceria moderna e tal. Em 2009, o carro estava saindo de linha. E a Chrysler estava trazendo a última fornada do PT Cruiser. Aí um amigo meu que trabalhava na montadora Paulão, a gente estava junto no lançamento do carro lá nos Estados Unidos. Falou, cara, tá chegando a última leva. Você não quer um para você? Eu falei, claro que eu quero. E foi o último carro que eu comprei. Né? Depois a gente até comprou agora estamos com um Fiat Idea, né, que foi um amigo meu que estava voltando de Maceió, de Aracaju. Aí falou, Paulo, pô, o carro novo da sogra, sempre foi dela, né? Aí falou, cara, posso deixar o carro aí na sua garagem, que estou mudando para um prédio? Então, eu falei, pode. Não saiu mais. E o carro, eu simpatizei com ele. Sim. Né? E aí o meu filho caçula usa ele, vai para a faculdade e tal. E o carro muito inteiro, muito novo, né? Então, assim, se você fala assim, carro que eu quero, tem um monte que é o carro que eu quero. O Dolphin é o último carro nosso, né? Você fala assim, ó, eu quero estacionar talvez um outro elétrico. Uma Shark,
o GWM Tanque, que foi lançado agora, que é um híbrido. Sim. Já que é híbrido. Muito bonito, inclusive. O tanque é híbrido. Esse tanque é muito bom. O carro tá animal. Capacidade off-road do carro é surpreendente. Ele foi no lançamento. Surpreendente. Fez off-road com o carro. Pô, assim, cara, é um carro legal. Né? Carro antigo, já tive Opala, já tive Maverick GT, já tive Chevette, já tive Landau. É o Landau. Né? Então, carros que eu gosto. Né? Carro antigo, pra mim, Landau. For estacionar um carro antigo na minha garagem, vai ser um Landau. Ou Opala, eu tô paquerando, né? Porque, pô, a gente tem essa paixão, né? Eu falei, cara, por que eu não tenho? Pô, eu quero vir aqui com um Dalminha aqui num dia aqui. Pô, eu vou chegar aqui de BYD elétrico. Não casa muito, né, cara? Então é uma outra parada, é uma outra galera, né? Sim. Deixa o elétrico pro dia a dia, né? Sim. Essa vontade, às vezes as pessoas, pô, você gosta de carro, parece que é uma obrigação você ter que ter um carro, um Porsche, um negócio, às vezes nem é, ou nem é isso que eu quero, né, cara? É isso aí, muito legal. E você tem o Pedro e mais outros 2 filhos, é isso? Eu tenho mais um filho, né, que é o Gustavo, tá na faculdade. Né, ele faz tecnologia com ênfase em IA. Legal. Então é o cara assim que vai nos ajudar também, ele vai nos ajudar a enxergar esse novo rumo. Quando a gente fala de comunicação que a gente está fazendo aqui, como é que a gente vai fazer isso daqui a um tempo? Sim. Né? Informação é essa que eu tenho que ter. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai postar um vídeo? Então essa tecnologia é ele que vai dar o norte para a gente na produtora, né? Legal. Porque a gente tem aí a comunicação, ela está num desafio. Eu vejo assim jornalistas cada vez com um texto mais sofrível. É difícil você ler alguns sites. Você olha assim, a falta de informação, a pressa de colocar a notícia na frente do outro, mal apurado, sabe? Então você olha para aquele texto e fala, cara... A forma como escreve também, quantas vezes você não consegue identificar o que a pessoa está querendo dizer. Pois é. Com aquela... Parece que tem que pegar deixa eu pegar um manual aqui de como os jornalistas escrevem hoje. Né? Aí você pega o resumo da notícia no próprio site. Cara, a matéria da IA está muito melhor. Sim. Então, daqui a um tempo alguém vai contar o que aconteceu e a IA vai transformar aquilo numa notícia, fazendo o trabalho do jornalismo, que é contextualizar aquilo. Outros casos, outras fontes... Né? E as pessoas não fazem isso hoje. Legal. Então é isso que a gente tem que estar muito de olho. E você tem que estar atualizado bastante com relação a buscar esse conhecimento. Quando você falou de ir para a China, de ver as coisas acontecendo lá, parece que é uma coisa que não tem mais volta, né? A tecnologia toda já está lá, já mudou. E como que é essa necessidade de atualização? Talvez por uma coisa que muita gente ainda não acreditava e que virou, que é o elétrico, né? Como isso foi planejado, aconteceu? Essa era a minha pergunta lá no começo. Quando que isso começou a acontecer dentro do próprio Auto News, assim? Eu sei que você tem a sua pauta, que você segue ela, mas muitas coisas acontecem de fora para dentro do programa, né? Pessoas que querem estar lá e aparecer lá. Hoje a gente vive assim um mundo muito globalizado, né? A gente divide as pautas, aqui ele vai para uma viagem, eu vou para outra, né? Agora eu fui para a China, na próxima vez ele que vai. Porque assim, o contato com esse novo mercado, como eu falei, a China hoje é o maior mercado do mundo. Ano passado produziu 31 milhões de veículos. Superou os Estados Unidos lá em 2009. Então é assim um negócio gigantesco. Então a evolução automotiva ela passa pela China e passa pelo mundo dos elétricos, invariavelmente. A pessoa fala assim, mas tem o hidrogênio, é elétrico, tá? Só que em vez de você ligar na tomada, você vai colocar hidrogênio e por uma reação química, aquilo vai virar eletricidade no final das contas. Um carro elétrico, ele te entrega muito, te entrega potência, te entrega desempenho, baixíssima manutenção, quando a gente fala de motor, né? Porque não tem o que trocar no carro. Você não tem vela, não tem cabo de vela, não tem correia, não tem óleo. Você tem um líquido como se fosse uma transmissão do carro que você troca a cada 40 mil quilômetros 600 ml de óleo. Então, assim, é tipo um fluido hidráulico. Então, é uma coisa assim muito pouca. Né? E quando você coloca isso na ponta do lápis, cara, faz muito sentido. E lá na China, quando a gente vê uma Xiaomi, uma Huawei, as startups que eram fabricantes de produtos eletrônicos, hoje estão produzindo carros. O carro é num nível absurdo, né? Porque a China tem isso, né? Eu fiquei em Xangai, depois eu fui para uma cidade no interior, Shenzhou, que é a cidade que mais produz gravata no planeta. Do lado dela tinha uma cidade que é a cidade que faz meia.
Ela fez no ano passado 3 meias para cada habitante do planeta. Lá. Só lá eles fizeram isso. Então, assim, cada cidade tem uma vocação. Tem a cidade que faz banco de automóvel, outra cidade que faz componentes de painel. Então eles têm essa vocação. E a China fez o caminho certinho. Eles estudaram, eles viram o mercado, trouxeram empresas de fora, coisa que o Brasil não fez. O Brasil instalou Chevrolet, veio a Volkswagen, veio a Ford. O que eles trouxeram de know-how para a gente? Nada, só vieram fabricar carro aqui. O que a China fez? Você quer usufruir do meu mercado? Eu deixo você produzir carro aqui. Mas a Volkswagen vai ser uma joint venture. Metade dela é da Volkswagen e metade é de uma empresa da China. E o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar tecnologia. Você vai ter que me ensinar a fazer. Você pode vender carro aqui para mim, que o meu mercado é de 1.400.000.000 pessoas. Tá? Mas você vai ter que fazer uma parceria comigo. Aí a China, o que ela fez? Aprendeu a fazer carro. Opa, isso é legal. Eu comecei a ver a tecnologia, comecei a aprender. E a gente via no começo os ensaios das fábricas chinesas. O que elas faziam? Copiavam modelo do Ocidente. Tinha a cópia do Land Rover, sim, né? sim. Cópia do Fusca. Era uma cópia de péssima qualidade. De um gosto ainda, né? Só que quando eles aprenderam a fazer o carro, eles falaram, não, agora esquece, agora eu vou fazer. E o que a gente assiste hoje? O mundo copiando a China. Então o que é bom lá está ditando regra para o mundo. A Chevrolet aqui no Brasil já botou um chinesinho debaixo do braço. Está trazendo agora o seu elétrico. O grupo Stellantis foi lá na China com a Leapmotor e está inaugurando concessionária aqui em Campo Grande. De um modelo da China com parceria, né? É o carro feito na China. Vai vender como Fiat. Cara, então você diz assim, pô, o que tá virando, né? O que tá acontecendo? Como é que você vai fugir disso? Né? Então a Volvo é chinesa, a MG é chinesa, então foram compradas por grupos chineses. Então, cara, não dá para não tem mais volta. Não tem mais volta. E a gente assim, eu vejo muitas pessoas que criticam sem conhecer. Com certeza. É muito fácil, cara. Eu faço um post lá no meu Instagram. Aí vem o pessoal e desce o sarrafo. Falei, beleza. Eu pergunto pro cara assim, você tá em que cidade? Eu tô em Campo Grande. Falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho um tempo aí no fim de semana pra gente testar o carro elétrico junto comigo. Você topa? Pra você conhecer, você tá falando algo que você não conhece, você topa? Nunca ninguém topou. Sério? O cara quer fazer o... Sim. A intenção dele ali é te prejudicar, na verdade. Ele quer cutucar, mas na hora que você... Pô, velho, você tá falando algo... Conhecimento. Vamos lá, fazer conta. Você entender o que é o produto, né? E aí o cara não vai, velho. Não vai. Eu acho que a gente aqui no Brasil, como consumidor, a gente teve aconteceram algumas coisas que prejudicaram a nossa confiança com o mercado chinês, né? Ou com o mercado asiático em geral. Então já vieram outras montadoras para cá, tentaram introduzir alguns carros e vendiam bastante e iam embora. Vendiam bastante e iam embora, ou fechavam. Então eu acho que isso aconteceu também, né? Da turma não ter confiança naquela época ou quando aparecia. E hoje você já vê há quanto tempo a gente já tem a BYD lançando modelos. Já tem 2 anos, 3 mais? Quanto tempo? Vou colocar 3 anos de 3 anos de Brasil, né? 2, 3 anos. Mas se você pensar bem, a gente fala assim, por exemplo, a Chery e a Jaque. A Chery hoje é uma das gigantes da China. O que a Chery trouxe pra gente aqui? Carro a combustão. Sim. Não tinha carro elétrico. Carro a combustão ruim. Ruim. Aí que quebrou a confiança. Jaque trouxe carro a combustão ruim. Não era produto top. E aí, velho, a gente tá vivendo hoje uma nova era, tá? Então hoje é uma coisa diferente. Os carros elétricos hoje não são os carros elétricos de 5 anos atrás. Sim, com certeza. Está numa nova geração. Então essas fábricas que vieram antes, elas meio que queimaram realmente. A Jaque, ela anoiteceu e não amanheceu. É disso que eu tô falando. A confiança zerou. O que aconteceu? O carro fechou a concessionária, fechou. A Chery foi a mesma coisa. Hoje a Chery está trazendo a Omoda e Jayco, né, que vai inaugurar a concessionária aqui em Mato Grosso do Sul. Velho, o carro é maravilhoso. Elétrico híbrido. O carro é lindo, tecnológico. Ô Paulo, e na sua opinião, essa comercialização de veículos que a gente vê como hoje, hoje inclusive já mudou muito, mas dessa
A pessoa precisa ter medo dessa desvalorização? Isso é diferente para o carro elétrico? Como é? Isso é uma curiosidade mesmo. Quando eu fui daquela palestra que eu te falei, eu tinha 1 hora para fazer a palestra. Aí eu falei pro pessoal assim, pessoal, eu vou falar em 50 minutos, tá? Vou correr aqui para contextualizar o carro elétrico e deixo 10 minutos para a gente responder pergunta. O pessoal, ok. Então deixa eu correr aqui 10 minutos para a gente responder a pergunta. Cara, tinha umas 100 pessoas assim no auditório. Eu falei, pessoal, acabou aqui, ó, 10 minutos. Vamos passar para pergunta. Quando eu falei, alguém tem uma pergunta? Cara, acho que assim umas 80 pessoas levantaram a mão. E eu já sabia o que eles iam perguntar. Desvalorização. Uhum. Aí eu peguei o meu carro, um Dolphin Plus e um Volkswagen T-Cross. Uhum. Mesmo preço, mais ou menos, tá? 1 ano de uso. Não eu falando, pesquisando lá, botei anúncio. Web Motors, e-carro, Shopcar, todos os grandes. E não só um anúncio, vários anúncios com preço médio. Quem que desvalorizou mais? O T-Cross. O SUV mais vendido do Brasil em 2024 desvalorizou mais do que o meu carro, né? Aí esse já saiu uma outra pesquisa, o Hora, da GWM, desvalorizou menos do que Renegade, do que T-Cross, do que Creta. E aí o que eu falo, desvaloriza, mas baseado em que você está me falando isso? Uhum. Por falar meia FIP, né? Cadê esses carros meia FIP? Eu quero comprar o meia FIP. Ninguém acha. A minha dúvida é justamente em relação a isso, porque eu acho que na conversa que eu tive com o Fábio, do Caminho aqui, ele fala bastante que não muda tanto. A gente estava falando da Harley na época. Ele falou, Humberto, não é que muda tanto o modelo, mas muda o perfil do cliente. E no elétrico eu acho que não vai ter como mudar o perfil do cliente. Pode ser o primeiro no começo agora, que tem um perfil que queira buscar a eletrificação, mas vai chegar um momento que vai ser para todo mundo, para todos os perfis, né? E essa é a preocupação da desvalorização, a confiança de que a marca não vai abandonar a gente de novo. Esses são os pontos que eu acho que eu, por exemplo, como consumidor, me preocuparia, sabe? Alguém ia pensar que a Ford ia sair do Brasil? Não, ia parar de fabricar os carros aqui. Pois é. ela parou a sua fabricação, mas continuou. Sim. O BYD está começando agora, mês que vem, a fabricar os seus primeiros carros lá em Camaçari, na Bahia. Então, assim, o Brasil é hoje o maior mercado para veículos eletrificados fora do continente asiático. É o Brasil. Então, assim, ainda mais com essa crise aí com os Estados Unidos, sim, o Brasil ganhou muita força. Né? Então, a gente tem a oportunidade aqui, né, de viver um momento legal. E aí, o que acontece com as montadoras tradicionais? Elas vão ter que se reinventar, cara. Porque o cara que anda num carro elétrico, os carros me dão qualidade. De multimídia, de suspensão, de silêncio, de desempenho, de economia. E por que tem essa reação contrária? Lembra lá do EV1, que todo mundo não queria? É a mesma coisa hoje. As marcas tradicionais, elas não querem. Marca centenária aqui no Brasil, vou ter que me reinventar. A Chevrolet, exemplo, ela está trazendo o Spark. Ela não está fabricando carro elétrico. Ela fez, vou me juntar com uma chinesa e vou vender carro com a minha logo, um white Chevrolet, só que ele é chinês. Entendeu? É o mesmo carro com outra marca lá, né? Lá é outra marca. Então isso tá mudando. Então todos essa galera que fala do carro elétrico, né, eu sempre faço um outro desafio, cara, conversa com quem tem. Com quem usa no dia a dia. Né? Carro híbrido, carro elétrico. O híbrido para mim é um atalho para chegar no elétrico. E como a gente tem um país que não tem estrutura, o híbrido é uma boa opção. Né? Eu pulei direto pro elétrico. Você gosta do híbrido? Gosto. Mas eu gosto muito mais do elétrico. Né? Pela minha não preocupação de olhar assim a gasolina aumentando, o cara metendo o etanol na tua gasolina, o cara metendo o biodiesel lá né, para estourar o motor da caminhonete. Eu não tô nem aí para isso, porque eu não uso mais esse tipo de combustível. Meu combustível hoje, eu deixei de ser comprador de combustível e hoje eu sou produtor de combustível. E eu produzo do sol. Tenho painel solar em casa. De onde vem meu combustível? Vem do sol, velho. E o sol tá lá todo dia. Sim. Pode ter um dia que tá mais nublado, que chove, que eu não gero tanta energia. Mas tá lá. Mas eu consigo carregar o carro todo dia. E o cara pergunta, quanto tempo você demora para carregar o carro? 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos tá feito. Interessante. Eu chego em casa, agora, o carro tá com menos de 50% já, né? Deve estar com uns 40%. Chego lá, 1 minuto para plugar o carro na tomada. Vou dormir. Amanhã, quanto que eu vou gastar? 1 minuto para tirar. Não dá nem 1 minuto, tá? Você tira lá. Então, velho,
É conceito. Uhum. Conceito. Carro elétrico, você tem que virar uma chave na sua cabeça. A gente fala isso, né? Vou viajar, como é que é o meu um dia? Esses caras aqui, ó, ele vai jogar tênis, vem jogar tênis aqui no Alphaville, vai buscar namorado, vai ser... Porra, não tá gastando combustível. Ando Entendeu? bastante. Anda muito, anda até o que não devia andar, mas anda. Sim. É, E, já cara, que não tá gastando, né? O- E nem não. freio direito tá gastando o carro, porque ele tem um Ele, sistema de regeneração, regenera então com- ele não- Legal. Ô, Paulo, e curiosidades. Nos carros mais antigos, digamos assim, independente se era combustão, válvula, qualquer coisa que seja, a gente tinha essa coisa do clássico, né? Então, alguns modelos se tornaram clássicos. Então, você já chuta algum clássico elétrico? Cara, hoje é muito difícil. Quando a gente fala em produção, né? Porque tudo se produz muito. E até uma outra curiosidade, que se a gente for pegar assim, ó, dessa geração de carros a combustão que nós temos hoje, qual o clássico que vai ser daqui a 20 anos? Sim. Esse, talvez, é porque é mais recente agora, né? Mas lançou recentemente o Mustang manual. Ah, E sim, aí não, vendeu, aí você tá só que é falando, uma né? versão específica, não é E construíram um clássico, né? Não eles foi um fizeram carro isso à força, um clássico à exatamente. Venderam 200 unidades em uma hora. em uma hora, né? Carro de 600 mil reais. Mas assim, se você pegar assim, pô, o que é o clássico Uhum. da era elétrica? Muito difícil responder isso. É. Tem uns caras assim que vão te dar prazer, né? E aí tem outro questionamento que as pessoas fazem. Ah, mas essa bateria é igual o celular, daqui a um tempo ela vai morrer, aí esse carro, o que vai fazer do carro? A bateria é muito cara. Cara, assim, viu? Vai ser tão fácil você trocar uma bateria e se tu pegar qualquer um desses carros antigos que tem aqui no bunker, não sei se tem algum aí que tem 1 milhão de quilômetros rodados. A bateria, ela é para durar 1 milhão de quilômetros rodados, no mínimo. Uhum. Cara, o carro vai acabar e a bateria vai estar lá. Né? Hum. São 5.000 ciclos, mais ou menos, do nosso Dolphin. A autonomia dele, 5.000 quando a gente ciclos. carrega ali, dá 500 km, mas não roda. Que seja Coloca 400 km, É. 350. Aham. Faz as contas, dá mais de 1 milhão. É muita coisa. Legal. Então o carro elétrico, assim, vai ter uma vida muito longa, né? E a construção do carro é muito boa. Então, mas assim, o problema hoje é a escala, né? Uhum. Nos carros elétricos lá, nas visitas que você fez, você percebe muita gente produzindo componentes para várias companhias, assim? Ou as companhias estão produzindo 100% do veículo dela? São tecnologias muito diferentes entre uma e outra, assim? Por exemplo, o V6 da Chevrolet é o Vortec. Aí, assim, tem muita diferença ainda, tipo, o motor da BYD, o motor elétrico do, sei lá, da GWM. Isso são comuns? São todos muito parecidos. Uhum. Né? A bateria tem 3 ou 4 grandes fabricantes de baterias, a BYD é uma delas, Uhum. né? A bateria ela tá evoluindo. Tem bateria sólida, tem vários tipos de bateria que estão evoluindo para que elas estão ficando menores, com mais densidade, com mais capacidade de carga e elas são mais rápidas. Pô, eu vi lá na China um carregador da BYD que carrega 1 megawatt. Eu vi esse carregador carregando um TAN em 5 minutos. 5 minutos ele me deu 400 quilômetros de autonomia no carro, em 5 minutos. É igual você carregar, vai parar no posto de gasolina. Encher um tanque. Não gasta isso. Né? Então é muito rápido. Então a evolução ela tá chegando muito rápido. Então assim, eu não vejo, se a gente analisar como um todo, a vida do carro elétrico, Brasil, país grande e tal, cara, mas tá aumentando tanto a rede de recarga. Aqui em Campo Grande já aumentou muito, né? Hoje a gente não tem mais problema de recarga em Campo Grande. Então, assim, eu acho que o comprador, aquele cara que for apostar, ele vai ser muito feliz. E aquilo que eu estava falando para você, cada cidade na China, cada polo industrial, produz um tipo de componente. Aí você tem lá a cidade que produz uns bancos. Só que, cara, ela produz um banco para cada jeito, para cada carro, para cada marca. Né? E eu vi assim, cara, bancos com massagem, só falta ser uma mãozinha e fazer um cafuné em você. Né? Então, assim, a China ela tá pronta. É o modelo pronto. Então, usar um exemplo aí da Xiaomi. Pô, ela pega o carro, tem várias pessoas produzindo o carro. Ela deve fazer a central multimídia do carro. A parte né, painel, deve ser dela. O restante deve ser parceiro.
Aí ela encomenda lá a carroceria com um designer que foi importado da Europa, que hoje trabalha na China. Eu quero esse design aqui. O cara faz, entendeu? Entendi. Ô Paulo, a gente tá caminhando pra nossa reta final, que a gente já tá com 1h10 de episódio. Nem É bastante pra quem vai assistir, mas pra gente que tá conversando aqui parece que é pouco, né? E parece que sempre no final parece que a conversa dá uma embalada boa, né? E as duas vão chegando e tudo mais. Eu tenho uma outra pergunta rápida, assim. Eu imagino que vai ser rápido. Porque eu sou engenheiro de formação, né? E tem um monte de coisas que a gente tá falando de carro elétrico, esse trem vai batendo na minha cabeça. Beleza. Os carregadores são unificados? É uma regra? Assim como de tomada? Tá? Tomada europeia, brasileira, como é? Você tem dois tipos de carregadores, mas eles têm os adaptadores, né? Ah, tá. Então é igual você usar um pino reto e um... Então você tem alguns carregadores que tem múltiplas entradas ali, então isso também não vai ser problema. Se o Brasil não inventar o seu, né? Isso... O Brasil inventa... Põe a regra do Inmetro, vai vir e vai falar, não, pra carregar aqui precisa de 4 pinos. E só vai poder carregar a cada 1 hora. 4 pinos, uma abraçadeira e uma borboleta. Então aí não rola. Legal. Mas de uma maneira geral, eles são unificados. Legal. Assim, e tá tudo caminhando realmente, né? Como os projetos são muito globalizados, eles estão caminhando também para serem unificados. E carregador, meu amigo, cada vez mais rápido, cada vez mais abundante, mais oferta. O cara vai viajar com carro elétrico. E é o que o Pedro falou, muito bem colocado. Não é um ou outro, é um e outro. Não estou falando que o carro a combustão vai acabar. Não é uma troca. Tá? Né? Não é uma troca. Mas o que a gente tem que ter é opção. O que a gente tem que pensar com inteligência, eu quero ter opção. Eu quero escolher. O carro elétrico, eu fiz as contas, ele se encaixa na minha rotina. Tá? De repente eu tenho outra combustão que eu vou deixar para fazer uma viagem mais longa, para ir com ele para o Pantanal, uma caminhonete. Ok. Então eu preciso ter essa opção, sabe? Eu não é... E não querer, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aí dentro do seu carro, no podcast, não é que você quer matar o carro a combustão. Você tem que ter opção. E se você fizer conta e achar que o carro elétrico é bom para você, ok, faz muito sentido. Se você quiser continuar no carro a combustão, legal também. Né? O que a gente não pode querer é matar uma tendência, algo que está acontecendo que é bom, né? Por nem conhecer o assunto. E eu falo assim, não acredita nem em mim. Vai pesquisar. Sim. Quando eu falo, cara, não acredito em nada que eu estou falando. Mas pesquisa. Vai lá ver se o carro desvaloriza ou não. Vai ver se a bateria pega fogo ou não. Entendeu? O que acontece quando você coloca um carro elétrico na sua garagem? O que aumenta na sua conta de luz? Isso que é importante. A pessoa tem entendimento. Hoje a gente tem conhecimento vasto, né? E aí você tira as suas conclusões e decide qual deles você vai estacionar na sua garagem. Simples assim. Legal. Tá? Bom demais. Não tem muito o que pensar, não. Bom demais. Obrigado, Pedro. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui com seu pai. Obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. Obrigado, meu. Conversa esclarecedora. São coisas que a gente tem muita dúvida. Acho que bastante gente que está assistindo a gente continua com dúvida. Apesar de ter vindo antes do que o motor a combustão, oficialmente para a gente como grande massa, assim, eu acho que chegou há poucos anos aqui, né? O acesso faz muito pouco tempo. E é esclarecedor poder conversar sobre isso e poder conhecer um pouco mais da sua vida, poder conhecer o Pedro aqui pessoalmente. Vocês são pessoas muito carismáticas. Fico até envergonhado de entrevistar os jornalistas aqui, mas é isso aí. Mas obrigado mesmo por aceitar o convite. A nossa casa aqui está aberta para vocês e eu acho que para quem quiser conhecer algum carro elétrico aí e quiser mandar lá no @autonews, falar, cara, como é que é esse negócio? Manda lá que o Paulão vai responder para vocês. Até meio que um desafio, né? Tá com dúvida, acha que não dá, cara, pode mandar um direct aí pra mim no Instagram, Autonews TV, pra mim, pro Pedro, né? Com certeza eu vou responder ou ele, todo dia a gente sempre investe. Responde. Sempre a gente fala que eu invisto um tempo, não gasto, eu invisto um tempo respondendo todos os comentários, YouTube, Instagram, TikTok, pra ter essa, né? E fica o convite, né? Quem quiser testar um carro com a gente, Paulo, eu achei legal, queria que você me explicasse, o Pedro me explicasse, eu queria fazer um teste da com você. Tá feito o convite, tá? É só entrar em contato, a gente marca, se você estiver aqui de Campo Grande, então fechou, né? Vamos andar junto nesses carros aí, pra pessoa entender, né? O que é realmente essa nova tecnologia, essa nova era que tá chegando. Legal, bom demais. Obrigado por ter aceitado a gente aqui. Né? Com certeza. Paulo, a gente tá desde o primeiro episódio, quando a gente gravou com o Anderson aqui, que foi o
Quando nasceu mesmo esse negócio, a gente soube que ele viria e falou, cara, então vamos começar um podcast e tal. Cara, a primeira pessoa que a gente falou foi do Paulo, aí o Dalmo falou, putz, cara, a gente tem que chamar o Paulo, mas pô, peraí, deixa, a gente precisa ter uma caminhada aqui, senão o cara falou, que esses loucos aí que estão me chamando aqui já, mas tenho certeza que se eu tivesse te chamado, você viria, porque parece um cara 100%. Tem um carinho muito grande pelo Dalmo pai, pelo Dalminho, né? São pessoas que a gente já acompanha no trabalho, eu admiro muito, né, o trabalho como produtora, como pessoas que eles são, e é muito legal como a gente está aqui, ó, pai e filho, e a gente vê o Dalminho cuidando do patrimônio que o pai dele deixou, isso é muito bacana. Legal. E a gente é muito família, né? Então aquela máxima, né? Deus, pátria, família é o que a gente vive, né? Você vê pela minha formação militar, pátria é muito importante, família é muito mais importante. Então a gente está nessa parceria, né? E nada faz sentido se eu não tiver a minha família junto, né? Não adianta eu ganhar o mundo e não ganhar a minha família. Então, para mim, o que é mais importante é ter a minha esposa junto com a gente na produtora, cuidando da parte de turismo, Pedro, Gustavo também, que está caminhando com a gente. Então, isso para mim, é isso que manda. Legal. Bom demais. Bom demais. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Paulo. Tamo junto e misturado. Valeu.